Olá meus amigos, aqui quem fala é o arquiteto Jean Tozeto, sempre com uma proposta de passar conteúdo relevante para as pessoas que pesquisam a respeito de arquitetura e construção. Muita coisa pode faltar na sua casa, pode faltar um piso frio, pode faltar uma pedra filetada na fachada, pode faltar uma cor da moda, mas o que não pode faltar é iluminação e ventilação natural. Então, vocês estão vendo aqui que eu fiz um modelo de papelão com clips, era o que eu tinha em casa nessa quarentena. Eu fiz alguns cômodos para exemplificar como pode ser feita a ventilação e iluminação natural da sua casa, cômodo por cômodo, tá? Essa aqui é uma situação muito comum no Brasil. É uma construção de fundo de lote, a famosa casinha do fundo. Ela é encostada nas duas divisas e no fundo. Ela só tem aberturas na frente, na fachada. E muitas pessoas que moram em casas assim, elas reclamam que a casa é abafada. E elas têm razão. Por quê? Porque vamos dizer que o vento, ele não faz curva, né? Ele entra pela porta ou pela janela, ele bate na parede do fundo e ele não faz a curva para voltar. Ele só faz isso em ocasião de furacão ou se você mora no Cabo da Boa Esperança, tá? Então essa situação aqui, ela não é boa para o imóvel porque ela não tem ventilação cruzada. Ah, Jean, como é que eu faço para resolver esse problema, tá? Vocês vão ver que eu não coloquei a laje aqui para facilitar o entendimento da situação. Então vamos colocar uma laje aqui nesse cômodo. A situação para um cômodo que não tem ventilação cruzada é você ter uma abertura pelo teto, a gente chama isso de domos. Você pode fazer uma chaminé e se ela tiver pelo menos 1 metro acima do ponto mais alto, e se você puder controlar essa abertura aqui em cima, você vai ter o princípio de exaustão natural, porque o ar que esquenta, ele fica mais leve e ele escapa por cima. Então essa é uma forma de você ter uma ventilação mais eficiente num cômodo que seja de fundo de lote, tá? Vamos para uma segunda situação um pouco melhor, mas não muito melhor. Tá vendo aqui que a porta é no canto do cômodo e a janela ela fica na parede perpendicular, já do lado da porta. Então o que acontece com esse cômodo? Ele não tem uma ventilação muito boa também. Olha o ângulo que se forma da entrada e da saída do ar. É um ângulo muito baixo, 10, 15 graus, tá? Então, toda essa região aqui à esquerda, nesse exemplo, ela fica sem ventilação cruzada. Então, essa é uma situação que, se possível, as pessoas têm que evitar no projeto, tá bom? Vamos passar aqui para um terceiro exemplo, que já é um exemplo bem melhor. A porta que está sempre no mesmo canto e a janela está numa parede perpendicular, mas oposta em relação à porta. Olha como é que o ângulo já é mais aberto. Nós temos aqui quase 45 graus de angulação, tá? Então, esse cômodo aqui tende a ter uma ventilação melhor, tá bom? Vamos para a situação que eu considero próxima da ideal. Situação ideal para valer não existe, tá? Todo projeto tem suas contingências. Mas você tem a porta numa parede, a janela na parede oposta. Então você tem um ângulo quase de 90 graus, né? Ou se você olhar por outro aspecto, 180 graus, né? Então você tem uma situação de ventilação cruzada mais eficiente. Esse cômodo ele vai trocar de ar mais vezes por dia, tende a ser um cômodo mais saudável, tá? Agora vamos falar um pouquinho de iluminação. Como é que a gente faz para calcular o tamanho mínimo da janela em relação ao cômodo, tá? Eu vou sugerir, tá? Isso não é lei, isso não é imposição. Vamos supor que esse cômodo tem 4 metros por 4 metros, tá? Ele tem 16 metros de área quadrada. Você tem que dividir isso por 8. Então 16 dividido por 8 dá 2. 2 é a área da janela, tá? Se a janela tiver 2 por 1, dá 2 metros quadrados.
Então é uma janela ideal para um cômodo desse tamanho. Se o seu cômodo for menor, por exemplo, 3x3, para facilitar a conta, dá 9 metros quadrados. Se você dividir por 8, você vai ter uma fração de 1,12. Então você não vai conseguir encontrar uma janela com essa medida no mercado. Você compra uma janela que seja maior. Por exemplo, uma janela de 1,20 m, tá? O ideal é que seja 1,5 m. Então, pessoal, além do tamanho mínimo que uma janela tem que ter, é bom também prestar atenção no afastamento da parede dessa janela em relação ao muro ou em relação a outra construção. Qual que é o erro que as pessoas cometem? Trabalhar com construções muito próximas uma da outra, com apenas 1 metro de distância, 1,20 m. Isso não é suficiente, amigos. A gente precisa ter pelo menos 1,5 m de distância de uma parede da outra ou de um muro, para a gente poder garantir o mínimo de iluminação no cômodo que a gente vai ocupar, tá? Então, janelas de banheiros e cozinhas com 1,5 m, você está resolvendo bastante coisa. Para dormitório, para sala, se possível, seria legal aumentar o afastamento para 2 metros. Aí você garante um mínimo de iluminação natural, com ventilação também, para os ambientes da sua casa. Pessoal, eu não estou fazendo orientação para você projetar sua casa sozinho, tá? É para você levar esse tipo de conversa para o seu engenheiro de confiança, para o seu arquiteto de confiança, ou para a sua engenheira, ou para a sua arquiteta, quando você for projetar a sua casa, quando você for reformar. A nossa orientação não é para você economizar com um projeto, não é isso, tá? A nossa orientação é para você valorizar aspectos de ventilação e iluminação natural na sua casa. Porque eu vou repetir, o acabamento você pode trocar no futuro. Uma questão de iluminação e ventilação é difícil. Então, na sua casa pode faltar o piso frio, pode faltar o mármore, mas não deixa faltar iluminação e ventilação natural. Tá combinado? Um grande abraço e até a próxima!